Bom, hoje eu quero jogar um jogo que tem muitos outros jogos e eu não sei onde começar. Vamos falar sobre Dragon Quest, que é uma franquia que muitos conhecem, é bastante famosa no Japão, mas no Ocidente nem tanto, mesmo sendo bem grandiosa. E é aquela mesma coisa, vai ter bastante coisa aqui que saiu só no Japão. Hum, Tomei o chá aqui, né? Agora vamos começar. Por onde? Por onde? Bora pelo Mr. Dungeon Pay. O Mr. Dungeon, ele tem um livro e um mangá. Que é esse Torneco no Daiboken Game Book. O que é um Game Book? Game Book são livros que você escolhe a tua jornada. Isso que são game books e vários vídeos daqui tem jogos com game book. É um negócio bem interessante, bem legalzinho. Aí tem aqui o Adventure Story of Torneco Family, que é um mangá. Quem é Torneco? Quem é esse cara? O Torneco, ele é um personagem de Final Fantasy IV. Ele é um mecânico, se eu não me engano. E, putz, o Mystery Dungeon é basicamente aventuras dele, menos um jogo que tem um outro protagonista. Agora vamos ver os jogos. Pay! Tem aqui, ó, Torneco no Daiboken, que saiu só pra Super Nintendo do Japão. Sempre quando eu colocar esse SNES JP, eu tô falando do Super Famicom. Se tiver um NES, eu tô falando do Famicom, tá? E aqui, esses dois caras aqui saíram só no Japão, como a grande maioria. Os que eu não botar JP, ou os que eu botar JP, saíram no Japão. Quando sair no Ocidente, eu vou falar que saiu no Ocidente. Nessa questão que não é jogo, tá? Quando é jogo, eu vou sinalizar que saiu só no Japão. Aí, tá, tem o original aqui, né? Torneco no Daiboken, que é o Mystery Dungeon. E tem o Torneco The Last Hope Pay, que ele saiu para PlayStation. Ó, não tem o JP, então saiu para as Américas. E pro Nintendo Game Boy Advance, só pro Japão. Aí a sequência, que é o 3 Pay, saiu pro Nintendo Game Boy Advance e pro PlayStation 2. E ele já é um pouco diferenciado. Se eu não me engano, o protagonista desse cara aqui é do Dragon Quest 8. Acho que é isso. Eu falei Dragon Quest aqui, né, do Torneco. Porque às vezes eu me confundo com Final Fantasy. Porque também tem essa grande quantidade de jogos numerados. Mas é isso aí. O 3 só saiu pro Japão. Agora vamos pro Dragon Quest Builders. Dragon Quest Builders. O original, Pay, tem para iOS, Android, Steam, Nintendo Switch, PlayStation 3 só no Japão, PlayStation 4, PlayStation Vita. Aí, aqui no iOS e Android, eles estão na loja brasileira até hoje, tá? Então dá para jogar o Dragon Quest Builders de forma mobile tranquilamente nas lojinhas. Mas é o seguinte, vai ter jogos aqui que vão estar disponíveis só no Japão, tá? Eu vou sinalizar os jogos mobile que ainda estão disponíveis nas lojas brasileiras. Agora os que ficam disponíveis no Japão ou nas Américas ou na Europa, no resto da Ásia, Oceania, etc. Eu não vou falar. Beleza. Aí tem aqui o Dragon Quest Builders 2. Pay. Tem na Steam, Nintendo Switch e PlayStation 4. Lembrando, né? Quando eu sinalizo aqui e não coloco o digital,
é porque tem mídia física. Dragon Quest Monsters. Pay. Eu coloquei o Warrior aqui porque o Dragon Quest originalmente se chamava Dragon Warrior e eu não queria botar original, mas é basicamente isso. É o jogo original sem um subtítulo. Jogo original dessa subsérie Monsters, né? Então é Dragon Quest Monsters Pay. Aí Dragon Quest Monsters o 1, né? O primeiro. Saiu pra Game Boy, Game Boy Color. E tem esse Terry no Wonderland, que é um remake, tá? Do original. E todos saíram só pro Japão. Todos tem só em japonês. Sendo um remake aqui pra 3DS. Aí tem o Dragon Quest Monsters 2, que também só saiu no Japão. Pay, Game Boy Color, 3DS. Tem aqui o Caravan Heart, que é pro Game Boy Advance, saiu só no Japão também. The Dark Prince, já é o mais atual. Pay, opa! Tem na Steam e tem pra Nintendo Switch. E tem essa compilação aqui que só saiu no Japão, que é o Dragon Quest Monsters 1 e 2, e saiu pra PlayStation. Agora vamos pra subsérie da subsérie do Dragon Quest, que é o Joker. Pay. Ela é uma série do DS, tá? E você consegue jogar em inglês no Nintendo DS original. Saiu também o 2 aqui, o Dragon Quest Monsters 2. Joker, né? Dragon Quest Monsters Joker 2. E tem o 3 que saiu só no Japão para 3DS. Tem esse livro aqui, tá? Encyclopedia Seal Collection, Dragon Quest Monsters, Terry's Wonderland. Esse aqui é um livro que não é bem uma história, tá? Ele vai falar coisinhas que tem aqui no Dragon Quest Monsters, como monstros, itens, etc. É enciclopédia. E tem esse Dragon Quest Monsters Mais, né? O Dragon Quest Monsters Plus, que é o mangazinho. Que não necessariamente tem a ver com os jogos. Sabe como é que é, né? Os mangás, os livros, eles sempre têm uma história à parte. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes pegam coisas de vários outros jogos e situa no mundo de um jogo só. Vocês vão ver que isso vai acontecer bastante, principalmente aqui, ó. Nesse cara aqui. Agora, vamos nos jogos que lançaram só uma versão. Quer dizer, uma versão não. Eles não tiveram uma série. Lançou só um jogo. Pay. Tem o Dragon Quest Wars, que saiu pra DSi, ou seja, é a versão digital. É um jogo digital de Nintendo DS. Tem aqui o Swords the Masked Queen and the Tower of Mirrors. Saiu pra Wii. Tá. A versão japonesa desse jogo aqui é só Dragon Quest Swords. Só esse já era. Aí tem aqui o Theatrium, que saiu só pra 3DS. É 3DS japonês, tá? Aí aqui Monster Parade, que é só pro. Que era pra browser, era web. E provavelmente era só pro Japão. Aí Legend of the Hero Abel, que é o anime. Um anime totalmente apartado. E aqui o Virtual Battle Team, que é o mangá, também apartado. Esses mangás aqui são bem difíceis de encontrar, tá? E alguns você pode até pensar que sejam até lost medias, mas existem. Aí tem aqui o Monster Battle Road. Pay, saiu esse Victory, né? Dragon Quest Monster Battle Road Victory, só pro Nintendo Wii lá no Japão. E tem o Monster Battle Road de arcade. Pay. Tem o original, né? Aí tem o 2, tem o Scanner, tem o Scan Batters. Batters. E é o seguinte.
Isso é meio que um jogo de cartas que você escaneava lá os bichos, etc. Aí tem aqui o- os jogos mobile que estavam nas lojas e depois foram removidos. Pay, que é o Dragon Quest of the Stars, Dragon Quest Tactic, Dragon Quest Walk, Dragon Quest Keshi e Dragon Quest Rivals. Depois tem esse aqui, o Slime Morimori, que é um jogo exclusivo do Slime. O Slime do Dragon Quest é um personagem bem famoso, bem icônico, aquele slime azul. E ele vai aparecer em outros jogos crossovers, tá? Aí, bem, tem aqui o Rocket Slime, que é o primeiro jogo, que saiu pra Nintendo DS. Aí tem aqui o Rocket Slime, o Slime Morimori 2, que é pra Nintendo Game Boy Advance. E o Slime Morimori 3 para 3DS. Tanto o 2 quanto o 3 saíram só no Japão. Aí tem aqui o Heroes. Pay Dragon Quest Heroes. Né? E aqui. Tem aqui esse Yamiryu Tosekaiju no Shiro. Esse cara aqui é o primeiro, tá? Eu não coloquei original, né? Como os outros. Quando tem um nome muito específico, eu não boto original, não deu pra perceber. Isso aqui é um nome só em japonês, mas ele saiu Pay. Ele também saiu para as Américas, tem na Steam. Pay e para PlayStation 4, sendo que a versão japonesa exclusiva é só no PlayStation 3. Tá, aí tem o Dragon Quest Heroes 2. Pay saiu para PlayStation 3 lá no Japão, PS Vita também lá no Japão e no PlayStation 4 no resto do mundo. Dragon Quest Heroes 1 e 2 é uma versão compilada, tá, dos Dragon Quest Heroes, e essa coleção só tem no Nintendo Switch lá do Japão. Agora vamos para o que interessa, que é a história principal do Dragon Quest. O Dragon Quest, ele é antológico, então não precisa necessariamente jogar os jogos em ordem, porque são histórias contidas no próprio jogo. Mas, vamos começar com isso aqui, que é Legend of Rubies, que é um livro, Pay, que é uma série de livros, eu acho que tem 3 volumes, se eu não me engano, que conta a história antes da criação do planeta, do mundo de Dragon Quest. Que Rubies é a deusa lá, a criadora, e tem esses livros que contam a história dela, que depois eles vieram a ser adaptados para mangás. E óbvio, né? Óbvio que saiu só no Japão e não tem jeito. Aí aqui tem Edric, Pei. Aparentemente era uma trilogia, mas com o lançamento do Dragon Quest 11, ele também participa aqui dessa mesma saga, né? Edric, Pei, começando com o 11, que é o mais atual, né? Um dos Dragon Quests mais atuais é o 11. Aí tem esse aqui, o Dragon Quest Treasures, que é da infância do protagonista do 11. Pay, tem um mangá e tem um jogo. Pay, o jogo saiu para Nintendo Switch e tem para Steam também. Saiu aqui originalmente para Nintendo 3DS, o Dragon Quest 11, e a versão mais completa, que é o Echoes of an Elusive Age Pay. Tem na Epic, tem na Steam. Foi lançado para PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One. Cara, eu acho que é
uma das poucas, talvez a única, que vai ter o Xbox One físico aqui no Dragon Quest. Se eu não me engano, né? Talvez tenha alguma surpresa aí. Aí o Dragon Quest 3, Pay. De original, né? Pay. Saiu só no Japão, Pay. Pra Game Boy Color, Nintendinho e Super Nintendo. Aí tem as versões de iOS e Android nas lojas, dá pra você ir lá e adquirir nas lojas, tá? Mobile. Aí tem aqui o Remake, HD 2D Remake, Pay. Saiu pra Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series e Steam. E esse Masters Club aqui é um livro de artes de fã, tá? Artes de fã. Então vai ter um monte de Dragon Quests, principalmente dos primeirinhos aqui, e vai ter esse Masters Club aqui. Aí tem Emblem of Roto, Pay. Tem aqui o Side Story, Beast King, Non, Secret Story, Pay. Opa, Pay? Por que eu fiz um Pay? Não tem nada. Isso aqui é um mangá, tá? Esse Emblem of Roto, todos esses caras aqui são mangás. Então tem esse aqui que é a prequel. Aí tem o Dragon Quest Biography, que é o original, tá? Aí tem o Emblem of Roto, Dragon Quest Emblem of Roto Returns, que é a sequência. E tem o To the Children Who Inherit the Emblem. Aí, seguinte. Aqui no Dragon Quest Biography, Pay. Além do mangá, saiu anime também. Então tem um anime disponível pra assistir. Tá. E esse não é o único anime de Dragon Quest, hein? Daqui a pouco vai vir um bem famosão. Aí tem o original, Dragon Quest original, que eu coloquei como um. Pay. Tem pra iOS e Android, a mesma coisa do Dragon Quest 3. O Dragon Quest do 1 até o 7, eu acho, tem pra iOS e Android lá nas lojas disponíveis. Também, originalmente saiu só no Japão, pra Super Nintendo, Nintendinho. Vou colocar o Nintendo aqui primeiro. E Game Boy Color. Aí tem esse Dragon Quest Ballet, que é uma performance de balé. Por que eu coloquei isso aqui, né? É porque existe, por isso. Também tem. Putz, tem os board games também, só que os board games eu nem botei, mas existem. E é uma penca. Aí tem aqui o Gamebook. E é a mesma coisa, né? Ah, o que é o Gamebook? Então, é aqueles livros interativos e só saiu no Japão. Se eu não me engano, desses aqui vai ter bastante Gamebook, tá? Aí o 2, Pay, ó, tá vendo? Tem Gamebook também, que saiu só no Japão. Original, saiu só no Japão, Pay. Super Nintendo, Nintendinho, Game Boy Color, mesma coisa. Mas você consegue jogar tranquilamente com o idioma em inglês no iOS e Android. Ah, lembrando, o 1 também saiu um remake, que é o HD, o 2D HD Remake, assim como o 3. Por que eu não botei aqui? Porque é uma coleção em que envolve o 1 e o 2, e vai ter uma parte aqui da coleção que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Aí tem esse Dragon Quest Fantasia Video, que é um live action. É muito interessante. É um live action do Dragon Quest 2. Claro, né? Tem aquela questão de história putz, uma história de um filme, uma história de um mangá, que não é necessariamente a mesma história do jogo, mas é uma reimaginação do Dragon Quest 2. Vale a pena dar uma conferida. Aí tem aqui o Gamebook, como eu já disse anteriormente, tudo japonês. Aí os livros do dessa rota aqui, né, dessa trilogia do Edric, que também é conhecida como trilogia Roto. Aí, opa, o que eu fiz? Aí, só deixa eu dar um gole no chazinho. Aí é o seguinte, livros que saíram só no Japão.
Tem. Tem aqui, né? Road to Dragon Quest Legend in the Dark 2. E tem esse aqui, Dragon Quest Story Pay, que é o Dragon Quest Story Monster e Dragon Quest Story Item. E qual é a diferença desses dois para esses outros aqui? Esse aqui é uma historinha ilustrada, tá? Do Dragon Quest, não chega a ser um quadrinho. É um, é um livro com ilustrações. E esses dois aqui é como se fossem enciclopédias. São livros que contam as histórias de cada item, de cada monstro, etc. E aqui tem os livros por Hideo Takayashiki. Provavelmente estou falando esses nomes japoneses totalmente errado. Aí, Pei, ele fez os livros, né? Ele fez uma versão livro. Assim como muitos filmes têm a própria versão livro, ele fez a versão livro dos três jogos principais. Do Dragon Quest 1, Dragon Quest 2 e Dragon Quest 3. Mesma coisa, né? Não precisa ser necessariamente a mesma história do jogo. Tá bom? Aí tem aqui as coleções. Pay. Tem a coleção. Nossa, eu não botei. Botei. Isso aqui, se eu não me engano, é do. Saiu só no Japão. E é do NES, se eu não me engano. Que é o Dragon Quest 1, 2. Aí tem aqui o Dragon Quest 20, 20 Anniversary Collection, que saiu só no Wii. Aí, mesma coisa, tá? Ele também tem o. Também não, né? Ele tem o Dragon Quest 1, 2 e 3, assim como esse aqui do Switch. Dragon Quest 1, 2 e 3 Collection, que saiu pra Switch. E tem aqui o 1, 2, Dragon Quest 1, 2 HD 2D Remake Pay. Saiu pra Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series e Steam. Pô, estou botando um X aqui. Pô, sai Twitter. Aí é o seguinte. Dessa rota aqui é isso. Agora vamos pro próximo universo. The Adventure of Die. Que você deve conhecer como. Tan 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 tan. Pay. Tan 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 tan. Olha o tanto de coisa. Tem os jogos, né? Pay. Tem os jogos mobile. Pay. Super Light, A Hero's Bonds e Champions, que né, o Dragon Quest, The Adventure of Die, Super Light, A Hero's Bonds e Champions. Na verdade, acho que o Super Light nem tem o subtítulo Adventure of Die, mas participa, tá? E a mesma coisa, não necessariamente estão interligados um ao outro, é aquela coisa, é antologia pura essas histórias. Aí tem aqui Infinity Strash, mas claro, às vezes pega um elemento, vamos fazer um easter eggzinho, essas coisas, tá? Aí tem aqui o Infinity Strash, Pay, saiu pra Steam, iOS, Android, Nintendo Switch, Playstation, só saiu no Japão, Pay, no 4 e no 5, tá? Playstation 4 e Playstation 5, só no Japão. Aí tem um mangá aqui, Pay. E os mangás, que é o grande rolê. Que é o grande rolê. Teve esse mangá Hero Avan and the Demon King of Hellfire, que é o Avan. Seria assim que se fala o nome dele? Avan. Isso aqui é uma prequel, tá? Que é focada no Avan. Aí tem o original, que é a história do Dai, que daqui a pouco eu vou revelar o nome dele original. O verdadeiro, não é original não, o verdadeiro. Aí tem esse X-Ross Blade, X-Ross Blade, Ross Blade, que além de ser um mangá, ele também tem um jogo arcade, tá? Com o mesmo nome. Aí agora sim que chegou a hora, hein? Bem, aqui ó, o Fly, o pequeno guerreiro, né? Aquele anime antigão que passava na TV. Fly é o nome do guerreiro, Fly, 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 que na verdade é Dai. Agora eu não sei por que eles mudaram o nome Fly pra Dai. Eu não sei se no contexto da época Dai seria ofensivo de alguma forma, porque tem essas coisas, né? Geralmente muda por causa do contexto da língua.
Aí tem aqui. Ou do Ocidente, né? Sei lá. Ou às vezes até na língua irmã, sei lá, no espanhol também. Aí tem aqui os filmes. Bem, além do anime, né? Saiu esses dois filmes, que é o Renascimento dos Seis Comandantes e os Discípulos de Avan, e o remake de 2020 do anime. Aí dos crossovers. Bem, teve o crossover do Fly com o Puzzle and Dragons, com o Jump Force, com o Monster Strike e com o Itadaki Street. Na verdade, o Itadaki Street é um crossover com Dragon Quest inteiro, né? Tem um slime na capa. Aí tem aqui esse Portable Adventure, que é um dispositivo. Ele é tipo um. Cara, não é um Game Boyzinho, ele é tipo um. Tamagotchizinho. Não. Ele é um videogamezinho próprio que só tem esse jogo aqui do Dragon Quest. The Adventure of Die. Ou melhor, do Fly, o Pequeno Guerreiro. Aí tem aqui o Zenithia, que é o outro arco, que é outro universo. Pei. Tem aqui o Dragon Quest 6. Pei. Ah, por que eu não coloquei na ordem, né? Por que eu não coloquei o 3 lá na ordem, se o 3 veio depois? Eu esqueci de explicar isso. Os vídeos, eles sempre vão tender para ordem cronológica, a suposta ordem cronológica e às vezes a ordem cronológica oficial, tá? Quando tiver um oficial, aí beleza, vai ser a ordem cronológica oficial. Se for suposta, mas com bastante evidências e mantida assim, né, como essa ordem pela comunidade, aí eu mantenho também. Então, nesse caso aqui, começa pelo 11, 3, tem o 1, depois o 2. E aqui já é o, já é o 6, né? O 4 e o 5. Ah, beleza, vamos pro 6 agora. No Dragon Quest 6, Pay. Saiu aqui iOS, Android, Super Nintendo só no Japão. Esse Realms of Revelation, que saiu para Nintendo DS. Que é a versão mais completa, né? Digamos assim. Aí tem aqui os livros. Pay. Tem o Gamebook. Tem o Legend in the Dark. E tem. Por que eu coloquei livro aqui, né? E tem esse aqui, esse Masters Club, que é a mesma coisa que eu mencionei lá em cima, que é um livro de arte. Aí tem aqui o Maborashi no Daishi, que é um mangá, tá? Com supostamente a história do Dragon Quest 6. Aí, esses que vão vindo mais atual, tá? Esses mais digitais. Esses mais da era que tem um cartão de memória. Os mangás ficam mais próximos do jogo original, tá? Aí tem aqui o 4, Pay. De jogo, Pay. Tem aqui pra iOS, Android, tem Nintendinho, saiu só no Japão, PlayStation original, né? Saiu só no Japão. Aí tem a versão ocidental, que é a mais completa, que é o Chapters, que é o Chapters of the Chosen. Quando eu coloco assim, sem o Japão, é porque saiu pro mundo inteiro, basicamente, tá? Ou pelo menos nas Américas. Quando tiver pau, é porque saiu na Europa, JP saiu no Japão, e por aí vai. Aí tem aqui os livros do Dragon Quest 4, 4, Pay. Tem o Gamebook, tem o Legend in the Dark, tem o Monsters. Aí tem dois, né? O Legend in the Dark do Dragon Quest 6 e do Dragon Quest 4. Aí tem o Monsters, é aquela mesma coisa do. Ele não tem nada a ver com o Dragon Quest Monsters, mas ele é a mesma coisa da enciclopédia lá de itens. Aí no caso seria dos monstros do Dragon Quest 4. Aí tem os mangás. Pei, que esse é Princess Ilina. E o Gaiden Infernal Labyrinth. Aí tem aqui o Dragon Quest 5. Pei. De jogo. Pei.
Saiu pra iOS, Android, PlayStation 2 só no Japão, Super Nintendo só no Japão. E aqui Hand of the Heavenly Bride, que é a versão ocidental, tá? Que saiu pra Nintendo DS. Aí é o seguinte, tipo, do Super Nintendo, aí teve o remake aqui do 2 e teve esse remake aqui pro Nintendo 3DS. São 3 versões diferentes. Aí tem aqui o Dragon Quest Your Story, que é o filme, Your Story. Aí tem os livros que saíram só no Japão, né? Pay. Tem o GameCube, tem o Legends in the Dark e tem o World Travel Sketchers, que são histórias curtas do Dragon Quest V. Eu acho que o Legends in the Dark só tem nessa parte do Zenithia, tá? Se bem que tem o The Legend of the Dark 2 ali, né? Do outro cara. Opa! Aí tem aqui os mangás. Pei, que é esse Sky Story e esse Tenku Monogatari. Beleza? Tem aqui os livros. Ah, tá. Beleza. Tem alguns livros aqui do Dragon Quest 5, 4 e 5, 5, 6. Não, 6, 4 e 5. Caramba! É confuso quando coloca nessa ordem. Que é feito por Saori Komi. Pei. Tem aqui, né? Que é como eu falei. Tem o 4, tem o 5 e tem o 6. Assim como o outro autor, né? O outro autor ele também fez de um universo, esse aqui fez do outro. Aqui, agora o Dragon Quest VII Pay. Dragon Quest VII teve pouca coisa. Só teve esse mangá aqui, Warriors of Eden. E o jogo, Pay. Pay. Tem pra iOS, Android, PlayStation, só saiu no Japão. E esse Fragments of the Forgotten Past, que saiu para 3DS pro resto do mundo. Nintendo 3DS. Agora tem aqui o Dragon Quest VIII Journey of the Cursed King Pay. Saiu para Nintendo 3DS e PlayStation 2 Pay. E, curiosamente, esse aqui vendeu muito. E saiu a Greatest Hits dele. Aí tem aqui o Dragon Quest 9, que caramba, só teve pra Nintendo DS. Será que ele foi o que menos deu sucesso? Não tem mais nada, ó, não tem nenhum merchandising do Dragon Quest. Que é esse Sentinels of the Starry Skies, que é exclusivo de Nintendo DS. Outras coisas antes de falar do famigerado Dragon Quest 10. Vamos lá, outras coisas. Bem, essas outras coisas são bem interessantes e eu fiz questão de colocar. Primeiro que é a coleção de tirinhas, que tem bastante volumes de tirinhas. Bem, olha o tanto de volumes mesmo, livros com um monte de tirinhas de Dragon Quest. Aí tem esse Gekijou Pei, que é só Gekijou, né? Dragon Quest Gekijou. Aí tem Gekijou Extra e o Gangan. Tem esse Daizenshu One P. One não, né? Pô, é o que? Como se fala um em japonês? P é. Gekijou. Tem aqui o 3, o 4, o 5. Oh, calma aí. Não tem o 6. Tem o 7, o 8 e o 9. Putz, tem o 6, não é possível. 6 e o 9. Aí tem Torneco no Daiboken, que é lá do Dragon Quest. E ó, lá do Dragon Quest Mystery Dungeons, né? Não necessariamente, tá? Mystery Dungeons. Opa, o que eu fiz? Não necessariamente do Mystery Dungeons, mas super necessariamente do Dragon Quest 4. Pay. Aí tem o volume 1, 2 e 3. Aí do Monsters. Pay. Tem esse Terry's Wonderland, o 2 e o Caravan Heart. Beleza? Aí teve algumas coisinhas muito interessantes agora que saíram
são obras de ficção que contam a partir do mundo real. Mas como isso? Como isso? Porque aqui dentro dessa seção, são obras do Dragon Quest, onde o Dragon Quest é um jogo. Conseguiram entender mais ou menos? Bem, eles são histórias de ficção no mundo real, sendo que o Dragon Quest é um jogo. Então que tem esse The Road to Dragon Quest, Making of Dragon Quest, que é um mangá sobre a criação do jogo Dragon Quest. Então é como se fosse um Bakuman de game design, sabe? Isso aqui é do desenvolvimento do primeiro Dragon Quest. E aqui é do Dragon Quest X. Ah, mas por que Dragon Quest X no mundo real? Porque o Dragon Quest X, ele é um Dragon Quest online. A priori, né? A priori é online. Bem, aí tem esse aqui, Yubiwa Otanoshimi Deshita ne, que é uma série live action. Vou até colocar aqui, ó, live action. Da galera que joga Dragon Quest X. E esse mangá aqui também, Rooming with a Gamer Girl. Gal. Que é um mangá também, é a mesma coisa. Gamer Girl por quê? Porque ela joga Dragon Quest X. Aí, tem essa coleção de guias, que é o do Perfect Collection, e é muitos guias do Perfect Collection, e geralmente eu não menciono guias, tá? Eu não menciono, sei lá, Nintendo Power, por exemplo, a não ser que tenha algo muito específico, como um mangá exclusivo lá da revista. Eu coloquei aqui porque é um nome assim, diferenciado dos restos, do resto das revistas que eu coloquei aqui, tá? Aí tem aqui o Dragon Quest Game Land, que é um livro, que é um livro de. Putz, eu esqueci desse livro, mas saiu só no Japão também, infelizmente. Tá. É, agora vamos falar sobre o Dragon Quest X por último, que é o Dragon Quest Online. Bem, aqui, obviamente, é um Dragon Quest Online, então vai ter versões digitais diferenciadas lá nas lojas de videogame do Japão. Mas o que eu vou botar aqui são as coisas que vieram de forma física, tá? Tem esse aqui, o Solar in the Blue Sky, que é um mangá. E tem o jogo Pay. E essas aqui são as expansões ou itens especiais, etc., que vinham junto com o jogo físico, tá? Ou seja, uma expansão dentro já da mídia física que já instalava automaticamente, já ganhava, ou sei lá, itens ali a mais, alguma coisa assim a mais. Aí tem aqui Five Races Awaken, Pay, que tem para Wii e Wii U. Tem aqui é quase a mesma coisa, The Five Awakened Races Offline para PlayStation 4. Aí tem aqui Masameshi It, Itsutsu no Shuzoku Online. Eu tô quase começando a aprender japonês de verdade, pra só falar essas coisinhas de forma correta. Aí aqui tem Heroes of the Heavenly Stars, de PlayStation 4. Aqui o Wii, né? PlayStation 4 aqui nesse outro. Aí Torn Maiden and the God of Destruction, de PlayStation 4. The 5000 Year Voyage to a Fairway Hometown, que é de PlayStation 4. Ah, tem esses version, que é a versão 2 saiu para Wii, Wii U. Versão 3 de Wii, Wii U também. A versão 4 só saiu para Wii U. E tem o All-in-One Package, que é putz, tudo que existe até aquela época do Dragon Quest X Pay, que saiu para Nintendo Wii U e Switch e PlayStation 4. E tem aqui o Offline, que é mais recente, não é mais online, é offline, como o nome já diz, que é para Nintendo Switch e PlayStation 5 e novamente todos no Japão. Existe tradução de fã, tá?
um patch de tradução, mas das versões digitais, obviamente. Mas é aquilo, não tem oficial. E é isso. Interessante que, putz, só o Dragon Quest 11 tem pra Xbox, né? Deixa eu ver aqui. É. Não, não, HD, né? Eu acho que o 11. Não, eu falei bobagem. Tem sim. Tem os remakes e tem o recente, que é o 11, no Xbox Series. Tô indo até demais aqui, ó. É o Xbox One, né? Mas você consegue jogar no Series também. Mas é isso aí. Será que o Fly. Será que o Pequeno Guerreiro Fly. Será que Dragon Quest vale a pena? Bom, tenho minhas dúvidas.